Olá pessoal, nós retomamos agora mais uma aula de Química Orgânica. Nós estamos fechando o ciclo de reações orgânicas. Tem alguns tópicos que eu gostaria de tratar com vocês que são importantes, temas que têm aparecido aí no vestibular que englobam as reações orgânicas. E nós vamos finalizar esse bloco de atividades, das reações orgânicas, resolvendo alguns exercíciozinhos a respeito desse tópico, tá certo? Então, nós vamos trabalhar agora nesta aula a resolução de exercícios. E aí, na próxima aula, nós já trabalharemos química ambiental. Tudo bem? Bom, um dos temas que cai em vestibular são as reaçõezinhas de esterificação, né? E eu escolhi esse exercício aqui para que possamos trabalhar. O exercício diz o seguinte, complete as duas reações de esterificação a seguir, são essas duas reaçõezinhas que aparecem no exercício, e indique a alternativa que apresenta os nomes corretos de A e B. Eu não coloquei aqui, mas o A é o produto desta primeira reação aqui, entre o ácido etanóico e o metanol, né? E o composto B é a reaçãozinha entre ácido propanóico e etanol, tá certo? Bem, então aqui, se você observar a primeira situação, nós temos um ácido carboxílico reagindo com um álcool, tá? E o mecanismo que nós podemos estabelecer para essa reaçãozinha, ácido carboxílico mais álcool, em meio ácido, como agente catalisador, vai produzir éster e vai produzir também álcool, tá? Aqui é o seguinte, a reaçãozinha entre o ácido carboxílico e o álcool, que nós chamamos de reação de esterificação, nada mais é do que uma reação de eliminação. Ou seja, entre dois compostos, entre essas duas moléculas, nós eliminaremos uma molécula de água, tá bom? Então, olha só. Eu coloquei aqui só os grupos funcionais para caracterizarmos essa reaçãozinha. Então, aqui nós temos a carboxila referente ao ácido carboxílico, né? Então, nós temos o C-O e a hidroxila OH. E o grupo álcool, aqui representado por ROH, também tem uma hidroxila. O importante você observar é que a molécula de água ela será retirada entre a hidroxila do ácido carboxilo, do grupo carboxila, e o grupo hidroxila do álcool. Especificamente, o que vai acontecer? O H+, ele tem como papel se ligar aqui, na posição, onde está a hidroxila do ácido carboxílico, e na sequência você tem a ligação entre o oxigênio do álcool se ligando ao carbono da carbonila e automaticamente o grupo H2O é retirado formando aqui, tá certo? E depois nós temos a formação do éster e é caracterizado por éster a ligaçãozinha entre o COR, tá certo? Então o que nós vamos fazer nesse exercício? Nós vamos fazer a mesma coisa. Entre essas duas hidroxilas nós vamos retirar a molécula de água, e esse composto, então, esse O ligado ao radical orgânico vai se ligar a essa carbonila. Então vamos lá. Primeiro passo, você tem a retirada do grupo OH e H, o OH da carboxila do ácido carboxílico e o H da hidroxila do grupo álcool. Na sequência, então, nós retiramos aqui a molécula de água. Depois, o oxigênio do álcool vem e se liga ao carbono da carboxila, tá certo? E nós formamos, então, o éster, tá certo? Então, fica H3COO, OCH3. Como é que a gente dá o nome aos ésteres? Nós pegamos o nome do ácido carboxílico, aqui está etanóico, substituímos o sufixo da função ácido carboxílico, que é oico, para o sufixo da função éster, que é oato. Então, aqui é ácido etanóico, ficará etanoato de e o nome da ramificação que se liga ao oxigênio. Como aqui é apenas um carbono, met, e o sufixo para a ramificação, ila. Então, esse é o etanoato de metila. Tá?
O próximo, então aqui, só para retomar um pouquinho, esse é o composto A formado, tá? Agora nós vamos fazer a reaçãozinha entre o ácido propanóico e o etanol, tá certo? Mesma situação, ó. A reação de desidratação vai ocorrer entre a hidroxila do ácido carboxílico, né, e a hidroxila do álcool. Então nós vamos retirar daqui a molécula de água. Então já está demarcado aqui bonitinho a molécula de água que foi retirada. Na sequência, esse oxigênio então se liga ao carbono da carboxila do ácido carbônico, né, formando então o éster correspondente. Tá certo? Mesma coisa. Se o ácido carboxílico aqui é propanóico, então para o éster correspondente, propanoato, né? E o nome da ramificação ligada ao oxigênio, aqui são 2 carbonos, então o prefixo et acompanhado de ila. Então, propanoato de etila. Composto A, etanoato de metila. Composto B, propanoato de etila. Então, ficamos com a alternativa B, que diz etanoato de metila e propanoato de etila. Tranquilo, pessoal? Exercíciozinho tranquilo, reaçãozinha de eliminação para a formação de, a partir de 2 funções orgânicas, ácido carboxílico e álcool, formamos então éster, tá certo? E essa reação recebe um nome especial, chama-se reaçãozinha de esterificação. Tranquilo? Então, para o próximo exercício. Agora vamos fazer uma reaçãozinha de saponificação, tá certo? O que é uma reação de saponificação? Para isso também vamos resolver um exercício para a gente entender o que é uma reaçãozinha de saponificação. Aqui o exercício diz assim, ó, uma gordura tem fórmula. Está aqui a formulinha da gordura. Essa molécula aqui ela é chamada de ácido graxo, tá certo? Por que é um ácido graxo? Porque nós temos 3 cadeias de ácidos carboxílicos que são representadas aqui ó, por OOC C15H31, ligado a uma única molécula de álcool, tá certo? Que aqui nós temos 1, 2, 3 carbonos correspondentes e a hidroxila estaria aqui, né? Esse daqui é a molécula de glicerina. O nome oficial é propan 1,2,3-ol, tá certo? O composto aqui ele recebe o nome de triacilglicerol, tá certo? Tri porque são 3 ácidos carboxílicos, né? E glicerol porque eles estão ligados a uma molécula de glicerina, tá certo? A reaçãozinha de saponificação nada mais é do que a reação desse triacilglicerol com base forte, né? É uma reaçãozinha de hidrólise, né? No qual nós vamos quebrar as ligações, né, ésteres que acontecem aqui e, consequentemente, formaremos sais de ácido carboxílico. E esses sais de ácido carboxílico nada mais são do que sabão, tá certo? Mas vamos responder as perguntinhas, né, que estão descritas aqui. No item A ele pergunta, qual é a função orgânica presente no composto? Para você pegar a função orgânica, ela tem que estar aqui, ó, nesta posição. Percebe que ela se repete 3 vezes, tá certo? Então, o que eu descrever para essa estrutura nesta posição, implica que também serve para as outras 2 posições. Então, esta posição que eu demarquei aqui como as linhas tracejadas em vermelho, caracteriza nada mais do que isso daqui, ó, C. Então, observe aqui, ó, C, a ligaçãozinha para baixo, tá? Aqui é essa. Depois, 2 hidrogênios, aqui, ó, os 2 hidrogênios. E abrir esta posição aqui, ó, para que fique mais claro para você. Então, vai ficar CO, C dupla O. Qual é a função orgânica que você tem? Uma cadeia, C dupla O, O e mais uma ramificação. É isso mesmo, é a função éster. Então, já respondemos aqui, ó, qual é a função presente no composto. A função presente no composto é a função éster. E depois ele pede para você escrever a equação balanceada da reação da gordura, do triacilglicerol, né, em solução concentrada de NaOH a quente, ou seja, NaOH é uma base de metal alcalino,
portanto, uma base forte, tá certo? Identificando as funções orgânicas a que pertencem os produtos da reação. Então vamos lá. O que ele pediu? Para a gente fazer a reação entre gordura, então isso daqui está aqui, triacilglicerol, a nossa gordura que pertence à função éster. E nós vamos reagi-la com hidróxido de sódio a quente, tá certo? Agora, perceba um detalhe que é importante. Nós vamos quebrar aqui a ligação éster, fazer a hidrólise da ligação éster. Então nós temos uma ligação éster aqui, segunda aqui e a terceira. Então essa equaçãozinha tem que ser balanceada. Então se eu vou quebrar a ligação nessas três posições, eu vou precisar de 3 quantidades equivalentes de base para que a reação ocorra. Então eu coloquei aqui 3 de NaOH. Perceba que no próprio enunciado do exercício ele falou o seguinte: solução concentrada, está aqui. Se é uma solução, então é aquosa, tá certo? A quente representada aqui pelo símbolozinho delta, né? E aí nós vamos proceder à reaçãozinha de hidrólise. Então vai separar nessa porção aqui, ó, quebrar exatamente nessa posição as 3 posições ésteres, tá certo? Que é exatamente o contrário da reaçãozinha de esterificação, né? E você vai adicionar um hidrogênio a cada oxigênio do álcool, tá certo? Aqui, aqui e aqui, e uma hidroxila, né, nessa posição do ácido carboxílico, que então reagirá com uma base, ácido-base, forma sal, tá aqui, ó, mais água, tá certo? Mas como já está em meio aquoso, eu não preciso contabilizar a água, tá certo? Aqui eu fui lá buscar o nomezinho desse ácido carboxílico correspondente, é o ácido palmítico, então o nome do sal formado é o palmitato de sódio, tá certo? Só para você, como curiosidade, saber o que é o palmitato de sódio, é o sabonete comum que você usa lá na sua casa, tá certo? Você pega essa massa, coloca uma corzinha, coloca uma fragrância para torná-lo mais agradável, e aí você tem uma massa de sabonete que você usa lá em casa, tá certo? Então ele pede para você identificar as funções orgânicas. Então aqui o triacilglicerol, a gordura, é um éster, né? O propan 1,2,3-triol, que é a molécula de glicerina ou glicerol, tá certo? Pertence à função álcool, né? E o palmitato de sódio é um sal de ácido carboxílico. Fechou, galera? Então, mais um exercíciozinho aí que é importante que você saiba, tá? E vamos para o próximo exercício. Reaçãozinha de transesterificação. Essa reaçãozinha ela ganhou uma importância bastante grande porque ela produz, né, combustível de biomassa renovável, né, biodiesel. O diesel é um derivado do petróleo e o biodiesel é um derivado de óleo vegetal, tá? Então vamos lá. O que diz o exercíciozinho aqui, ó, da FUVEST? A preparação de um biodiesel em uma aula experimental foi feita utilizando-se etanol, hidróxido de potássio e óleo de soja, que é constituído principalmente por triglicerídeos, que, se você se lembra lá do exercíciozinho anterior, né, foi chamado de gordura, mas também pode ser óleos, principalmente os óleos vegetais. O que diferencia um triglicerídeo, né, na forma de óleo líquido e de uma gordura sólida, né? É o número de insaturações, né? Os óleos, os triglicerídeos, são formados por cadeias carbônicas insaturadas, ou seja, você tem duplas ligações nas cadeias carbônicas. Já as gorduras são compostos saturados, ou seja, entre os carbonos só tem ligações simples, né? Então, continuando aqui o texto. A reação que ocorre nessa preparação de biodiesel é chamada de transesterificação, em que um éster reage com o álcool. Olha, já está te dando a dica. Um éster reage com o álcool, produzindo um outro éster, tá certo? Bem diferentezinha da reação de esterificação, né? Um éster, você tem o ácido carboxílico, mais um álcool, produz um éster, né? A reaçãozinha de saponificação
você tem um éster mais uma base, forma um álcool e mais um sal de ácido carboxílico. Agora, um éster reage com álcool e produz um outro éster. Então, significa que a cadeia lateral será substituída, né, de um álcool por outro, né? Então, vou demonstrar isso para você na reaçãozinha. E na reação feita nessa aula, o hidróxido de potássio foi utilizado como catalisador. Veja o procedimento seguinte. O que ele fez? Primeiro, ele pegou 1,1 grama de hidróxido de potássio e dissolveu em 35 ml de etanol e agitou-se continuamente a mistura. Na segunda etapa, em um LMR, foram colocados 100 ml de óleo de soja e a solução preparada na etapa 1 em banho-maria, aquecido a banho-maria, né, a temperatura de 45 graus Celsius, colocou-se a mistura da etapa 1, tá certo? E deixou-se agitando por 20 minutos. E na terceira etapa, transferiu-se essa mistura formada para um funil de separação, que é esse instrumentozinho aqui, esperando a separação de fase, conforme designado aqui no desenho. Então vai haver uma separaçãozinha de fase, parte vai ser o biodiesel e parte vai ser o éster formado, tá certo? E aí você consegue separar o biodiesel, tá certo? Bom, vamos fazer a resolução do exercício. Então, lá na parte anterior, né, tinha alguns dados que eu vou precisar recapitular com vocês, tá? Mas as perguntinhas foram: toda a quantidade de hidróxido de potássio empregada no procedimento descrito se dissolveu no volume de etanol empregado na primeira etapa? Explique mostrando cálculos. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, tá certo? Já coloquei a estruturazinha para você do ácido graxo, do triacilglicerol, do óleo de soja que ele descreve, tá certo? Isso aqui é um recorte do próprio exercício, ele deu no enunciado do exercício, nós vamos precisar dessa formulinha, tá? Mas aí, vamos lá, para o item A, como é que a gente vai fazer? Se você se lembra, no slide anterior, se você tiver dúvida, dá uma pausazinha aí no seu vídeo, volta lá no slide anterior, pega o dado que foi dado lá no exercício, tá certo? E traz de volta para você poder resolver o exercício, tá certo? Eu vou te dar uma dica, né? Lá ele falou 1,5 grama de hidróxido de potássio em 35 ml de etanol, tá certo? Então, eu fui pesquisar, essa informação é importante, né? Você tem a solubilidade do hidróxido de potássio em etanol, que é 40 gramas em 100 ml. Ele quer que você demonstre, através de cálculo, a solubilidade. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, a informação. 40 gramas de hidróxido de potássio são solúveis em 100 ml de etanol. Lembra-se qual era o volume que ele trabalhou? Ah, não lembra? Volta lá um pouquinho para você pegar esse valor e retorna aqui para fazer o exercício. Mas, para a gente dar continuidade, eu vou dar a dica. 35 ml, tá certo? Então, eu quero saber se aquela massa de 1,5 pode ser dissolvida em 35 ml de etanol. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3. Se em 100 ml são solúveis 40 gramas, em 35 ml eu conseguiria dissolver quanto? Faz a regrinha de 3 aqui. Vamos ver o que a gente tem. Então, o X vai ser 40 gramas de KOH, tá aqui, ó, vezes 35 ml de etanol, dividido por 100 ml de etanol. Corta as unidades que são iguais, ó, ml de etanol, e a unidade que sobrar vai ser a resposta do exercício. Multiplica 40 por 35, divide por 100, você obtém 14 gramas de hidróxido de potássio, são solúveis em 35 ml de etanol. Então, portanto, se você for dissolver 1,5 gramas de hidróxido de potássio, com certeza ele vai ser solúvel em 35 ml de etanol. E aí você comprova, né, lá a etapa 1, e aí o item A, que ele pergunta se é possível dissolver aquela massa de 1,5 gramas de KOH em 35 ml de etanol. Está aí a resposta,
1,5 são solúveis em 35 ml e você responde a alternativa A, mostrando os cálculos da forma como ele pede. Tá? Vamos para o item B? O item B ele fala assim, ó, considere que a fórmula estrutural do triacilglicerol ou do triglicerídeo, que é essa daqui que ele deu no exercício, contido no óleo de soja, mostrado aqui ao lado, né? E escreva a fórmula do biodiesel formado. Então, se você se lembra, né, ele pegou o triacilglicerol, né, colocou etanol e colocou o catalisador, que é o hidróxido de potássio, em meio com etanol. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Olha só. Primeira coisa. Como é uma reaçãozinha de hidrólise, você vai quebrar aqui, ó, a ligação, né, nesses 3 pontos, vai liberar a glicerina e você vai ficar com 3 ácidos carboxílicos aqui formados que reagirão com as moléculas de etanol. Tá certo? Então, liberamos a moléculazinha de glicerol, né, 1, 2, 3, propanotriol, né, tá aqui o álcool, e nós temos aqui o ácido linoleico, então ácido carboxílico reage com o álcool, formando éster, né? E aqui está o éster formado, né? Tá aqui, ó, tá vendo? C17H31, C-O, tá aqui, ó, C17, CH3 e C16, né? 31, ó, de hidrogênio, então 29 com 3, 31. C-O, CH2, CH3. Se é o ácido linoleico, esse daqui é o linolato, né, de etila, é o éster formado, e essa é a moléculazinha do biodiesel. Tranquilo? Se você tiver alguma dúvida, né, dá uma retornadazinha no vídeo, vai olhando pausadamente, né, procura aí umas referências para você ler também, tente resolver alguns exercícios e qualquer coisa a gente está aí à disposição para ajudá-lo no que for necessário. Obrigado, né? Mais uma aulinha que nós finalizamos. Logo, logo teremos uma aulinha aí de química ambiental, um tema um pouquinho mais tranquilo, a gente vai discutir alguns aspectos relacionados ao meio ambiente e aí teremos alguns exercícios para resolver. Tá certo? Pessoal, tranquilidade aí para vocês e um bom restante de semana.